Filósofo e colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pondé. Tudo bem com você? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. O Pondé pediu para Sempre um falar com a prazer. gente hoje sobre um assunto muito interessante para contextualizar historicamente os 75 anos da bomba de Hiroshima, né, Pondé? Isso mesmo, Thaís. Eu acho importante contextualizar um pouco, porque é claro que foi um horror, né? Morreu muita gente, civis, né? Mulheres, crianças, gente que não faz parte do exército regular, como se fala, portanto não são baixas no jargão militar, né? Mas sim mortos mesmo. E eu acho importante contextualizar, porque entender a história sempre nos ajuda a sair do cantinho no qual a gente está. Foi um horror, mas existia um contexto ali que é importante entender. Não que isso deixe de ser um horror, mas é importante conhecer o contexto. Primeiro, o contexto é o seguinte: a guerra já tinha acabado na Europa. A Alemanha tinha se rendido em maio, e então estávamos em agosto de 45, né? Por isso 75 anos agora, dia 6, depois dia 9. Hiroshima e Nagasaki. Havia uma corrida entre americanos e soviéticos para ver quem iria assimilar as pesquisas que os alemães já vinham fazendo há muito tempo, inclusive em foguetes, tanto que foram alemães que foram construir foguetes, tanto do lado soviético quanto do lado americano. E muitos dos cientistas que foram trabalhar no projeto Manhattan, que fez a bomba atômica, eram alemães, apesar de judeus. Portanto, já tinham fugido da Alemanha, né? Não trabalhou Manhattan, mas é um caso como esse, é o próprio Einstein. Portanto, você tinha ali uma corrida armamentícia já posta, né? Entre soviéticos e americanos, certo? Depois, do ponto de vista da guerra, havia uma situação que era o seguinte: o Japão tinha perdido a guerra, mas não se rendia. Ele estava ainda na China, por exemplo. É importante entender que naquele período, chineses, coreanos, a população daquela região via aquele Japão daquele momento com um movimento tão agressivo quanto o movimento alemão em termos de ocupação de territórios. Não é à toa que eles formavam o eixo, né? A Alemanha e Japão eram aliados. Por isso os americanos estavam combatendo tanto na Europa quanto enfrentaram os japoneses praticamente sozinhos no Pacífico. Então, o Japão, apesar de que não ia mais ganhar a guerra, já tinha virado a guerra, o Japão não se rendia e a violência era muito alta. É claro que o argumento americano imediato era que a bomba atômica iria salvar a vida de soldados americanos, né? No sentido de que iria dar uma espécie de checkmate, como de fato deu. O Japão se rendeu imediatamente depois das duas bombas e acabar a guerra antes de ter que passar mais, alguns falavam 6 meses ou um ano no combate corpo a corpo, porque a invasão propriamente do Japão ia ser muito sangrenta. Bom, esse é o aspecto local daquela guerra, né, daquele momento ali. Porém, a gente deve entender que os Estados Unidos jogou a bomba no Japão, as bombas no Japão, não só para acabar a guerra com o Japão, à frente do Pacífico, como se falava. Eles jogaram a bomba no Japão para mandar um recado para o Stalin e para os soviéticos. Porque naquele momento, na Europa, havia um medo que o Exército Vermelho avançasse no seu processo de ocupação e engolisse a Europa inteira, que estava praticamente, a única defesa que a Europa tinha era a presença também dos Estados Unidos lá, e, portanto, ocorresse uma frente contra os alemães, no caso, mas uma frente contra os soviéticos. Resultado, as bombas atômicas foram um recado para a União Soviética. Olhe o que a gente tem na mão. Se vocês não se comportarem, a gente vai jogar isso em vocês. Portanto, a gente deve entender essa bomba atômica, essa enorme tragédia humana que foi, não só do ponto de vista militar imediato, dos americanos querendo acabar a guerra logo, como também o início da Guerra Fria e um recado para os soviéticos: fiquem calminhos, fiquem quietos, senão a gente joga em vocês esse negócio aqui. E, é claro, depois os soviéticos tiveram acesso à bomba nuclear e aí a gente entrou oficialmente na Guerra Fria. Mas a Guerra Fria começou com a bomba de Hiroshima.
Pondé, acontecimento, né, mais do que importante para a gente debater aqui, até depois de tantos anos, tanto é, né, Pondé? E isso que eu queria abordar com você aqui no fim do nosso bate-papo, né? Sobre essas lembranças, né, desses acontecimentos aí, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de quem estuda, né, a repercussão disso no comportamento e nas tendências, o que como que você vê essas lembranças hoje com redes sociais, com uma manifestação muito mais aberta, né, das pessoas e seus posicionamentos políticos, claro, até levando em conta eventos históricos como esse da bomba de Hiroshima? Olha, Pedro, eu acho que a gente ainda não tem clareza do tamanho do impacto das redes sociais, assim como no final do 15, começo do 16, não se tinha clareza do impacto da imprensa, inventada pelo Gutenberg, né? Toda vez ao longo da história que você amplia a acessibilidade de informação e você adensa essa informação acessada, né, ela se torna mais densa, tem mais tráfego, como se fala em termos de redes sociais, de conteúdo, você tem distúrbios institucionais e políticos. Aconteceu isso na Rússia do 19, aconteceu isso na França do 18, antes da Revolução Francesa, na Alemanha, na Inglaterra do 17, na Alemanha do 16 e 17, com as guerras religiosas. Uma das causas das guerras religiosas entre católicos e protestantes foi seguramente a entrada da Bíblia traduzida do alemão do grego para o alemão por Lutero, certo? E, portanto, a circulação das Bíblias impressas, muito mais rápido que copiadas, e o acesso que os protestantes inauguraram à Bíblia direta, diferente dos católicos que não sabiam ler nada, né? Dependiam do magistério total da Igreja Católica. Até hoje, os protestantes costumam ter um repertório muito superior do que o católico comum em relação à Bíblia, né? Do que o católico comum. Então, eu estou fazendo essa analogia, Pedro, para dizer o seguinte: é difícil avaliar ainda o impacto que as redes sociais têm no processo histórico quando a gente pensa em termos de longa duração. Na política, a gente começa a perceber um pouco, né? Pressão sobre os partidos, né? Pressão sobre as instituições, ocorrências de eventos aqui e ali, por exemplo, a greve dos caminhoneiros em maio de 18, movimentos sem lideranças como na França, né? O próprio junho de 2013 no Brasil. As redes sociais parecem que elas sequestram um pouco o processo institucional da democracia. Agora, com relação a guerras enquanto tal, há coisa de um ano atrás, a revista Economist soltou um dossiê que era uma espécie de investigação dos próximos 20 anos, né? Tinham vários tópicos. Um dos tópicos era a guerra. E a análise era de que, seguramente, uma guerra mais significativa hoje seria ao redor de tecnologias da informação associada à inteligência artificial, né? E aí, não dizendo que vai ocorrer guerra, a gente está acompanhando aí as tensões no mar do sul da China, né, entre Estados Unidos e China, mas a guerra comercial já está instalada, todo mundo sabe, e não é só entre o Trump e a China. O governo democrata também terá o mesmo problema, que é uma China subindo vertiginosamente, inclusive, não só, mas inclusive principalmente em relação aos avanços da tecnologia da informação. Então, as redes sociais como ferramenta, por exemplo, de contenção de guerras ou de disparar guerras, a gente não tem ainda como avaliar. Mas, seguramente, a ferramenta enquanto tal, que é a tecnologia da informação em rede, capilarizada, associada à inteligência artificial, ela é, talvez, provavelmente, um dos objetos que pode levar à guerra no mundo nos próximos anos. Não uma guerra mundial, mas uma guerra comercial já acontece, mas alguma guerra by proxy, como se fala, né? Países que acabam entrando em guerra representando outros países, como foi o caso do Vietnã e da Coreia. Pondé, aproveita e manda um abraço para a nossa ouvinte Marta Portela, da Vila Olímpia, em São Paulo, dizendo que adorou a aula de história. Ela é professora, assim como você, viu, Pondé? Muito obrigado, Marta. Muito obrigado a vocês. Bom fim de semana, Pondé. Um beijo. Até semana que vem. Para vocês também. Beijo. Tchau. Até semana que vem.